Vamos começando mais o Empreenda Santa Catarina, hoje falando de alguns tipos de golpes que as pessoas estão caindo utilizando o Pix. Você já caiu numa dessa também? Pois é, tem muita gente caindo nisso e a gente vai mostrar para você como se defender. Então, as pessoas muitas vezes recebem de alguns criminosos, boletos que você deve pagar no Pix porque você estaria devendo para alguma outra instituição. Então, tem muito golpe na praça e você não pode cair nisso. Então não perca o programa de hoje, o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. E olha, a nossa equipe foi até as ruas para perguntar para o público, o que as pessoas mais estão achando dessas dúvidas envolvendo o Pix, mas principalmente os golpes. E tem muita gente que contou sobre isso, Vamos ver o que o pessoal está achando sobre o Pix nas ruas. Difícil encontrar hoje em dia alguém que tenha na carteira alguma cédula de dinheiro. Isso porque o Pix caiu no gosto popular desde 2020, quando foi implementado no Brasil. Mas apesar de ser prático e estar na palma das mãos através dos celulares, muita gente ainda questiona a forma de pagamento. Por isso, nós viemos até o centro da capital para falar principalmente sobre as dúvidas e também os receios da população. Você utiliza o Pix como forma de pagamento? Sim. Me diz uma coisa, você tem alguma dúvida com relação ao Pix? As novas modalidades que acabaram mudando, que são taxação e se receber um Pix, por engano na minha conta. Tem umas dúvidas quanto a isso? Cara, eu tenho algumas dúvidas porque, eu já recebi um Pix de uma pessoa que eu não conheço, um Pix obviamente errado, e eu queria saber o que eu tenho que fazer, o que dá pra fazer, porque, não conheço a pessoa também não entrou em contato, eu não sei se eu tenho que devolver, o que eu tenho que fazer, eu queria saber o que a gente tem que procurar fazer para também ajudar essa pessoa que fez um Pix errado, De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae Santa Catarina, atualmente o pagamento é aceito em 97% dos pequenos negócios, sendo preferido de 48% dos microempreendedores. Por isso, algumas questões também geram preocupação para quem trabalha no comércio ou é dono do próprio negócio. Eu tenho um sebo, sou uma empreendedora e tenho duas dúvidas. A primeira é sobre a taxação que está surgindo agora, que a gente precisa saber como é que vai ficar, se vai ter taxação ou não. E a outra é quando a gente erra o Pix, a gente manda para a pessoa errada. Como que eu poderia fazer para reaver esse dinheiro, esse valor que eu enviei para a pessoa errada? A taxação do Pix, essa é uma dúvida que a gente tem, se vai ser taxado, se não vai, se a gente permanece. E com relação aos golpes, cara, o pessoal faz o provisionamento ali e acaba depois cancelando. Como é que funciona isso? Já tivesse algum problema com o Pix? Já teve problema com o Pix, cara. Justamente isso aí, o cliente passar, mostrar o comprovante, mas ele não finalizar a venda. Então o que acontece? Ele foi lá, finalizou, ele fez, tá aqui, fiz o comprovante, beleza, o cara confia na boa fé, e aí acabou ele indo embora. Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias seguidos, estranho, mas esse dia não entra. Aí fui conferir e pensou, aquele que Pixinho lá, não tomando comprovante para mim que não deu, mas daí era golpe dele. Outro receio entre a população é com relação à realização desses pagamentos. Se eu fizer um Pix errado, como que eu procedo? A minha dúvida é a seguinte: teve uma vez que eu fiz um Pix, eu recebi um Pix, na verdade, errado da minha família. Só que como foi uma questão familiar, acaba que é mais fácil estornar esse Pix. Para estornar o Pix foi só ligar para o familiar, tudo certo. Mas e quando é uma pessoa desconhecida? Enfim, deu para perceber que seja empresário ou pessoa física, as dúvidas são inúmeras, E aproveitando a deixa, é permitido mandar Pix para o exterior? As operações feitas na forma de pagamento têm algum limite de valor? É preciso declarar Pix no imposto de renda? Eu falei que eram muitas dúvidas, não falei? Agora é com vocês. E preocupados com isso, os consultores do Sebrae já estão aí se movimentando para, claro, sempre levar as informações corretas para as pessoas não caírem nesses tipos de golpe. Então, a gente convidou aqui o consultor do Sebrae, o Anderson Cunha, para tirar essas dúvidas com a gente, para você não cair em golpes. E quem entrevistou o Anderson foi a Bel. É com você, Bel. Estamos aqui na agência de atendimento do Sebrae, na CAT Downtown, para conversar com o Anderson, que é consultor do Sebrae. Conta pra gente, Anderson, quais são os principais golpes que os MEIs estão caindo ultimamente. Olá, Isabel, tudo bem? É muito importante a gente estar aqui para conversar um pouco sobre essa nova realidade,
Nova, entre aspas, que o Pix já vem há um bom tempo conosco, mas mais do que nunca agora vem com muita presença em 2025 a questão do Pix, até pela dinâmica e pelo dilema da legislação a respeito do rastreamento. E os principais golpes realmente recaem sobre a falta de informação, golpes principalmente relacionados à mensagem de texto. WhatsApp, informações que, primeiro, você não tem contato daquela pessoa e do nada vem uma solicitação de clique nesse link e faça um pagamento. Ou então, você recebe de lojas fakes trazendo informações. Clique aqui e finalize seu pagamento. Você nunca comprou naquela loja. Você não tem conta bancária naquele banco. Mesmo assim, você fica na dúvida o que é isso. Maior ainda não é nem a questão do Pix para pagamento, é Pix para recebimento. Caiu na sua conta o valor de R$ 3.500. Clique aqui para confirmar esse pagamento. Então você não tem o recebimento, você olha no seu extrato bancário, nada existe lá dentro, mas você vai no âmbito de, nossa, tenho dinheiro para receber. Vou simplesmente clicar ali e fornecer os meus dados. E aí recai uma questão muito importante nessa questão da fraude, ligado a dúvidas relacionadas ao Pix. Se você receber um Pix na sua conta, é seu? Se você não sabe de quem vem, simplesmente você pode chegar lá e gastar? Essa é uma dúvida muito importante. Muitos acham que, fez errado, entrou um dinheiro na minha conta, é meu, não vou ter que prestar contas a ninguém. Só que quem envia o Pix, ele tem duas saídas, tá? Quem enviou o Pix errado, ele tem a opção de acionar diretamente o Banco Central, porque existe uma modalidade de resgate desse valor, mas esse tipo de resgate pelo Banco Central é só em caso de fraude. Exemplo, clicou no link e foi direcionado para o Pix. Ou então, quando tem um problema dentro do sistema do banco. O que cria um ambiente propício para esses golpes é a falta de entendimento das pessoas sobre como funciona o Pix. E tem muitas dúvidas recorrentes, né? Então, pode mandar Pix para fora, o Pix é fiscalizado. Você pode esclarecer um pouco dessas dúvidas para a gente? Claro. Quando a gente não tinha o Pix, a gente tinha o DOC e a TED. E a TED tinha um horário previsto de funcionamento. Se não me engano, era até às 5 horas da tarde, se não somente no dia seguinte, com a abertura do banco às 6h30. Então, o Pix veio para poder ficar 24 horas gerando transações. Só que se percebeu que a partir de determinado horário começava a se ter muita fraude, roubo, sequestro, relâmpago que acionava diretamente. E como ele tem essa dificuldade de rastreamento, de devolução de valores, o Banco Central resolveu limitar. Então, mesmo que o Pix viesse para operações 24 horas, hoje ele fica limitado até as 8 horas da noite, com valores livres, aí você renegocia com o teu banco qual é o limite que você quer dar, e a partir das 8 da noite até as 6h30 da manhã do dia seguinte, é limitado a R$1.000. Então a liberdade já não veio tão forte, né? Às vezes você tem alguma transação que você esqueceu, pagamento principalmente, de guias que poderiam ser feitas até as 9h30 da noite, 10 horas, e você não consegue mais fazer devido a esse problema das fraudes. Outra dúvida bastante recorrente é, quero mandar um Pix para o exterior, que agora virou o maior meio de pagamento, né? Só no ano passado foram mais de 60 milhões de transações via Pix. E aí, como é que eu mando para o exterior? Dá para fazer isso? Não, não dá. Porque o Pix ele foi feito pelo Banco Central, então ele é uma operação interna nacional. Agora, se eu quero mandar dinheiro para fora, primeiro eu preciso regulamentar isso, né? Não posso ficar mandando dinheiro para fora do país de maneira ilícita. Então, como que eu posso regularizar? Hoje existe, então, operações via câmbio. Então, você vai numa agência de câmbio, no seu próprio banco tem operações via invoice ou transferência via câmbio, ou você pode baixar aplicativos que existem moedas internacionais. E aí você faz transação entre a sua moeda nacional, transfere ou converte no valor da moeda que você quer utilizar, e a IOF, inclusive, é menor. Hoje, se você for fazer via câmbio, a IOF é de 3,78%, enquanto que nesses aplicativos é 1,11%. Então, isso facilita bastante também as transações que são internacionais, mas o Pix não pode. Muitos golpes se utilizam do fato do MEI pagar uma taxa todo mês, que é o DAS, para inventar novas taxas, credenciamento e
transações que na verdade não existem e o trabalhador acaba sendo prejudicado por esse sistema. Então, quais são os sinais que ele pode ficar atento para identificar que aquilo é de fato um golpe? Quando a gente fala sobre Pix, ele já pensa automaticamente. Tem um aplicativo destinado exclusivamente para isso. Então ele deve também receber no seu mensagem de texto, WhatsApp, gente oferecendo para ele baixar o aplicativo do Pix, que vai facilitar, que ele vai ganhar um cashback em cima disso, um valor. Então não, o Pix ele é operacionalizado diretamente pelo Banco Central. Então você tem que utilizar um banco seu, seja ele digital ou físico, para fazer a transação do Pix. Além disso, o MEI ele sofre com uma liberdade das informações, vamos dizer assim. Então, qual que é a grande questão para o MEI? Só baixe dentro de sites oficiais. Entre no pgmei.gov.br, baixe a guia, faça o pagamento no seu banco, diretamente pelo Pix ou via código de barras. Não invente, né? Não busque outras soluções. Pode ser que seja um pouco mais trabalhoso? Sim, mas é garantida. Assim você evita qualquer tipo de fraude. O que você pode falar para a gente sobre essa onda de desinformação em relação ao Pix que causou muita polêmica online recentemente e um rebuliço entre os pequenos empreendedores? Acredito que a maior dúvida ela resida sobre a fiscalização e a tributação ou não em cima dessas transações. Essa é o que tem acontecido agora, principalmente em 2025, a principal discussão. Mas o que as pessoas têm que se atentar é uma coisa. Desde 2015, o Banco Central já consegue acompanhar todas as transações que acontecem na sua conta bancária. Antigamente, a gente só tinha que se preocupar em que o saldo final da conta bancária seria passado para o Banco Central anualmente. Então era costume de pessoas, quando vendiam, por exemplo, um imóvel, colocar o dinheiro na conta, antes de acabar o ano, tirar aquele dinheiro, virou o ano, devolver o dinheiro para a conta. Essa era uma fraude dentro do sistema. A partir de 2015 isso não acontece mais. O Banco Central tem acesso a todas as movimentações do extrato. E agora em 2024, desde janeiro do ano passado, já pela instrução normativa, já o Banco Central consegue identificar toda a origem do Pix. Então, para aquele MEI que acha que só receber transações via Pix, não tirando nota, ele não tem que fazer a declaração desses valores, ele está enganado. A legislação que caiu não impediu esse tipo de acompanhamento. Se a Receita Federal hoje quiser cobrar todas as movimentações, ela pode. Então, o importante de entender dentro da transação do Pix é que ele é uma movimentação financeira com origem e com destino. Então, as informações podem ser cruzadas a qualquer momento. Que outras dúvidas referentes ao Pix os clientes MEIs do Sebrae trazem para você? Além da questão da fraude, que é talvez das dúvidas mais recorrentes que existem, o cliente MEI também pergunta se há taxa para poder fazer a transação do Pix. Porque quando ele acaba contratando uma conta bancária, ele fica, mas por que me cobraram aquela taxa? Né? Então, pessoa física, hoje pela legislação brasileira, não é taxada Pix. Tá? Isso, tanto a pessoa física como o MEI também não era para ser taxado, ou então o empreendedor individual. Já operações em que as empresas são MEs, EPPs, já são uma nova classe, elas são taxadas sim, de acordo com os bancos. Então existe aí uma guerra, né? Você pode fazer uma série de pesquisas, quais são os bancos principais, e entender qual é o limite também de transações. Alguns dão limite até 30 transações mês para não fazer a cobrança. E outro ponto também que eles trazem, que é bastante importante, é o parcelamento. Que aí a gente fica pensando, né? Antigamente a gente tinha a questão do cartão de crédito. Então, parcelamento do cartão, surgiu a questão também de não utilizar o limite do cartão, isso ficar no rotativo. E o Pix também tem isso? Então, não. O Pix ele é um pagamento à vista. Então, você tem o recebimento instantaneamente daquele valor. Ah, mas tem ali a opção de parcelamento no meu banco. Sim, essa é uma modalidade que o banco está colocando, mas ele vai utilizar parte do limite do teu cartão de crédito para fazer essa transação e tem taxa de juros e também encargos em cima dessa operação. Então, se você não está buscando ter um encargo, que seria uma espécie até de empréstimo, operação de crédito, evite isso. E aí o Pix fica de maneira sempre à vista. Essas são as principais dúvidas que eles acabam trazendo para nós. E os empreendedores que ainda estão com algumas dúvidas, quais são os canais do Sebrae que eles podem entrar em contato para solucionar esse problema?
O cliente MEI que chega até o Sebrae, ele tem vários canais que ele pode tirar as suas dúvidas, consultar soluções. De maneira online, ele pode consultar o próprio site do Sebrae Santa Catarina e tirar dúvidas. Ele tem vários conteúdos que ele pode também acessar para fazer cursos, ter entendimentos, vídeos, até mesmo no canal do YouTube do Sebrae. Além disso, ele pode entrar em contato pelo 0800 570 0800, que é o canal nacional do Sebrae, para tirar suas principais dúvidas, inclusive ter orientações de como tirar a sua guia, se deve pagar via Pix ou não, quais são os mecanismos necessários. E também ele pode acessar fisicamente as salas do empreendedor ou casas do empreendedor em todos os municípios de Santa Catarina. Dessa forma, nessas prefeituras, nessas salas, eles têm acesso a informações e têm uma pessoa especialista em MEI para atendimento direto a ele. Então vale ressaltar para você, empreendedor, não se desespere, não saia pagando a primeira taxa que aparecer, se mantenha sempre bem informado e em caso de dúvida, procure o Sebrae. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, obrigado Anderson então por tirar todas as dúvidas, né? Agora você não tem mais desculpa, não pode mais cair nesses golpes envolvendo o Pix. O Anderson ali tirou todas as dúvidas pra gente, né? Obrigado, Bel, também. E o nosso programa termina aqui, lembrando que você pode, claro, conferir toda a nossa programação da TV Inova SC no site que está aparecendo aqui no vídeo. E o nosso programa Empreenda Santa Catarina volta na próxima semana. Até lá!